Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que a bondade de Deus encontre teu coração. Que essa palavra encontre no teu coração lugar para ela habitar. Que essa palavra possa frutificar em sua vida. Precisamos, querido, vigiar, precisamos orar e precisamos obedecer, para que assim a gente tenha uma vida de paz, de alegria. Jesus, ele diz em Mateus 26:41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantos sentimentos não nos envolvem diariamente. Uns eles nos alegram, outros eles nos entristecem, pois eles são sentimentos bons, mas também existem os sentimentos maus. Quase ou nunca nós conseguimos dominar os nossos pensamentos. E é deles que surgem as nossas esperanças e alegrias, mas também os nossos medos e as nossas dores, nossas incertezas. Queridos, nós somos diariamente bombardeados por pensamentos e atos que eles nos levam à insegurança e aos temores da vida. Jesus passou por esses momentos, queridos, e ele nos revelou de uma forma muito clara como nós venceremos esses pavores momentâneos. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste. Isso são palavras de Jesus, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Palavras dele para os seus discípulos. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. E ele disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:38 e 39. Queridos, nesse momento Jesus estava passando por um momento de tamanha e profunda tristeza. Nós aprendemos nesse texto, querido, 3 coisas profundamente práticas com Jesus. Primeiro é o vigiar, segundo orar e terceiro obedecer. Os problemas, querido irmão e irmã, sempre vão existir em nossas vidas. Mas como nós os recebemos é que fará toda a diferença nelas. Jesus se encontrava numa situação de tremendo desconforto, insegurança e medo, ao ponto dele dizer: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus nesse momento estava extremamente afligido. A Bíblia relata que ele transpirou sangue, queridos, o suor dele foi gotas de sangue. Ele estava no limite do ser humano, no limite da estresse. Quantas vezes, querido, nós não chegamos em situações assim? Mas, queridos, o melhor é se nós entendermos de como Jesus enfrentou esse tempo de dores profundas e aprendermos com ele. Primeiro, vigiar. Em primeiro lugar, ele estava atento e observava o que estava acontecendo ao seu redor. Ele estava vigiando e percebendo os acontecimentos, querido. Olha quando ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Então ele sabia o que estava acontecendo. Esse é o nosso primeiro aprendizado com Jesus. Esteja atento, de olhos bem abertos, pois o inimigo da minha vida, da sua vida, o diabo, ele está ao nosso derredor, tentando arrumar uma fragilidade minha e sua para nos afligir. Segundo a palavra de Deus nos diz, vigie, meu irmão. É interessante que eu me lembro essa questão de vigiar, que a gente faz o quê? A gente se coloca na nossa casa, mas a gente coloca proteção, muro, portão, uma forma da gente vigiar, uma forma da gente ter cuidado. Então vigie, meu irmão. A segunda forma, orar.
A gente aprende com Jesus a orar. Primeiro ele vigia, ele estava atento. Segundo, ele ora. O que significa orar, queridos? É comunhão com Deus, é comunhão com o Criador. Jesus saiu para falar com Deus em oração. Essa é a maravilhosa forma de nos colocarmos diante de Deus, meu irmão e minha irmã. Oração, orarmos. Olha o que ele diz. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus orou, meu irmão. E ele nos ensina, vigie, mas também ore, converse com Deus. Essa foi a iniciativa, que foi fundamental para a vida de Jesus. Conversar com Deus, clamar àquele que tem todo o poder. E Jesus, ele sabia o que fazia. Precisamos aprender com ele, porque Deus, ele é o Senhor da nossa história. A nossa história está em suas mãos. A oração, queridos, é o único bem espiritual que os discípulos pedem a Jesus para lhes ensinar. É muito interessante lá em Lucas 1 que ele diz: Jesus nos ensina a orar. Eu e você precisamos vigiar, mas precisamos orar, aprender a orar. Queridos, e o terceiro ponto que aprendemos com Jesus é obedecer, queridos. Não adianta de nada se estivermos atentos às iniciativas do maligno, do diabo em nossas vidas, se nós colocarmos as nossas vidas em oração diante de Deus, mas se não obedecermos os seus mandamentos, ou melhor, os seus ensinamentos, aquilo ao qual ele vai dizer para que eu e você faça. É crucial, meu filho e minha filha, irmos até o fim em obediência a Deus, mesmo que no momento pareça uma decisão errada, não errada para Deus, mas contrária à nossa vontade. Olha que forma linda Jesus responde ao Pai: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meu Deus, que coisa linda, que obediência maravilhosa. A vontade soberana sempre será de Deus, querido, pois a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, querido. A Bíblia nos diz que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. As nossas vitórias e conquistas, meu querido irmão, minha querida irmã, sempre dependerão de como nos posicionarmos diante dele, do nosso Deus e Pai. Vigiai, orai, mas devemos obedecer. Esse é o segredo de uma vida próspera, de uma vida feliz, de uma vida de bem-aventurados, aqueles que vigiam, oram e obedecem ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide do teu coração, da tua mente. Que você aprenda a obedecer ao Senhor. Mas aprenda a vigiar. E, acima de tudo, a se relacionar com Deus em comunhão. Quem vos fala é o pastor Valença, com muito amor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vigie, querido. Ore e obedeça. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, querido, querida, se inscreve, dá um like e envia para os teus amados irmãos. Fica com Deus.